E sexualidade, em 2025, está criando uma variação e uma diversidade imensa. O que será isso? Falta de identificação? Necessidade de afirmação? Isso é um tema extremamente condenado pelas igrejas, pelas religiões, pela sociedade. Tem mães e pais que têm a maior dificuldade de falar sobre masturbação com seus filhos, com suas filhas. Acaba que isso não gera um produto bom. Eu só quero saber de uma coisa, eu vou, queridão, falar sobre isso. Para já abrir uma janela. Nós não somos seres espiritualizados se não assumirmos que temos uma sexualidade, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Instituto dos Mistérios Ascensionais. Sejam bem-vindos à nossa escola iniciática, o IMA. E espero que vocês aqui se sintam definitivamente, tranquilamente, harmonicamente em casa. O IMA saiu de uma missão espiritual dada a mim, somada a um sonho. E quando eu entendi o que era essa missão, eu disse, isso não é uma missão, não é? Isso é um sonho, isso é uma coisa que eu preciso realizar. E o que é o IMA? O IMA é uma escola de mistérios, porque toda ciência que estuda a alma humana, toda ciência que estuda o comportamento humano, se não entender que a alma humana é um mistério, que o motivo pelo qual as pessoas agem de tal forma, agem bem, agem mal, agem com esforço, agem com sacrifício, agem com amor, se as pessoas não entenderem que tudo isso é um grande mistério, não é? Nós não estamos estudando a alma humana. Nós não estamos falando do ser humano. Nós não estamos falando de homem, de mulher, porque tudo isso realmente é um grande mistério. Uma escola de mistérios tem, por excelência, compreender o mistério que determina o viver nosso em planeta Terra. Não é? Então, isso é o IMA. Então, aqui estudamos sonhos, aqui agora vamos estudar sexo, sexualidade, vamos estudar sensualidade, sensualismo, vamos estudar erotismo, erotização. E por que uma espiritualista resolveu dar um curso cujo título é Sexo Sem Tabu? O título é porque a gente não arrumou outro melhor. Essa é a grande verdade. Ficou eu, Biel, que manda pestando aqui. Como vai ser o título desse curso, Alô? Porque todas as pessoas que resolvem dar um título para um curso meu, para uma live minha, é realmente uma coisa complicada pela forma com que eu amplio os temas que me são trazidos para a discussão. Então, o título Sexo Sem Tabu foi ou melhor ou menos pior que a gente encontrou para rotular um tema tão especial. E por que um espiritualista? Principalmente porque eu sou espiritualista. Não é?
Eu acho que há um tabu muito grande sobre o tema sexo, não é? Como se um espiritualista, um católico, um espírita, ou fosse lá quem fosse, não pudesse falar sobre isso. Eu acho isso um despautério, né? Por quê? Porque a sexualidade é o que nos traz a vida. Nós precisamos limpar da nossa mente todos os pesos que foram colocados sobre a nossa mente no que diz respeito à sexualidade. Enquanto não limparmos todos esses tabus, enquanto não limparmos todo esse peso, todo esse sentimento de pecado, a sexualidade pode, né, abre um campo imenso entre os humanos. Aqueles que não conseguem lidar com a sexualidade e acabam sublimando, acabam se afastando completamente disso, como se isso fosse possível. Ou a outra polaridade, não é? Vai ser uma banalização sobre a sua própria sexualidade. Então, esse é um tema extremamente condenado pelas igrejas, pelas religiões, pela sociedade. Tem mães e pais que têm a maior dificuldade de falar sobre masturbação com seus filhos, com suas filhas, não é? E acaba que isso não gera um produto bom. E as pessoas começaram a me pedir. Começou com meus iniciados, eu falando sobre o tema, Lu, você precisa dar um curso sobre isso. E outras pessoas me chamando a atenção sobre esse aspecto também. Eu só quero saber de uma coisa, eu vou, queridão, falar sobre isso. Para já abrir uma janela, né? Já abrir uma janela. Nós não somos seres espiritualizados se não assumirmos que temos uma sexualidade, gente. Então, nesses encontros que nós teremos aqui, de 8, 10 aulas, como o Biel falou, às vezes pode ser 12, porque um curso começa e só termina quando eu fico satisfeito. Quem já fez curso comigo sabe muito bem disso. Não é que às vezes eu dou mais 1, 2, 3 aulas extras, basta eu sentir que perguntas ainda ficaram no ar, o tema ainda pode ser aprofundado mais ainda, por que eu vou parar agora? Às vezes é tão difícil você conseguir chamar a atenção das pessoas para sentar e estudar temas tão importantes como o que a nossa escola propõe para a sociedade. O povo já está ali na minha frente, eu vou falar, eu quero mais horário, mas nunca cobramos sequer um centavo a mais por isso. Então, um curso de aluno começa num dia quando termina. Termina quando a gente sentir que terminou. Não é? Foi muito difícil trabalhar para mim online por causa disso. Porque tem um dia que começar, tem um dia que terminar. Bom, vamos fazer diferente. Começar tem que ter uma data, terminar quando a gente sentir que o tema foi realmente esgotado. Não é? E sexualidade, em 2025, está criando uma variação e uma diversidade imensa, não é? O que será isso? Falta de identificação? Necessidade de afirmação? Estamos vivendo com alguns eventos muito novos, que são o que se chama trisal. Como é isso energeticamente? Como funciona isso? Não é? Somos filhos, netos, bisnetos, tataranetos de um casal. Como e a nossa sexualidade, historicamente, a nossa sexualidade, sob o ponto de vista de DNA, a nossa sexualidade, sob o ponto histórico, ancestral, DNA, vem um currículo energético de um tempo imenso de um casal. Não tenho nada contra trisal, nem quatrisal, nem pentasal. Eu acho que as pessoas estão buscando uma forma de entender melhor a sua sexualidade e vão, cada qual, dentro do seu cada qual, não é?
ampliar, diminuir, ir para o conservadorismo, desbravar novos recursos, novos caminhos, né? Então, nosso curso também vai trabalhar sobre isso. Nós vamos conversar, por exemplo, sobre a sexualidade feminina. Onde começa a sexualidade feminina? Não é? Ela se conclui nos órgãos sexuais, que nas mulheres são os órgãos sexuais, são aqueles nas quais elas se sentem mobilizadas sexualmente. Não é? Tem mulher que se sente mobilizada pelo pé, tem mulher que se sente mobilizada pelo olhar, tem mulher que se sente mobilizada pela mão, pelo sorriso, não é? E a sexualidade masculina, por onde ela começa? Aonde ela é executada é pelos órgãos sexuais, como é nas mulheres também. Mas é ali que a sexualidade começa? Não. É ali que a sexualidade se conclui. Né? Nos órgãos sexuais não é o início da nossa sexualidade. Os órgãos sexuais são por onde a nossa sexualidade se expressa. Mas nem a sexualidade masculina, nem a sexualidade feminina tem início nos órgãos sexuais. Não é? E quando nós descobrimos a origem de onde surge a energia sexual em nós, vivenciamos isso com muito mais responsabilidade, vivenciamos isso com muito mais consciência, não é? Existe uma coisa que as pessoas falam muito, que é o orgasmo da alma. E muita gente me escreve: Alô, é verdade que existe o orgasmo da alma? Claro que ele existe. Então vamos estar conversando aqui nos nossos encontros sobre o que vem a ser o orgasmo da alma. Não é? Alô, já falam por aí que existe o orgasmo mental. É verdade? Toda verdade. Estaremos conversando nesses dias aqui sobre o orgasmo mental, de onde ele se processa. Alô, falam por aí que existe o orgasmo do eu inferior. É verdade? É verdade. Vamos estar conversando aqui sobre as manifestações orgásmicas que vêm do nosso eu inferior. Existe as realizações orgásmicas do nosso eu médio, também existe. Existem os orgasmos do nosso eu superior. Então, há uma infinidade de qualidades e tipos de orgasmos. E qual é a diferença? A diferença é a profundidade que temos com relação ao assunto sexualidade. Vamos conversar aqui sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Nem vou perder meu tempo de falar em HIV, nem vou perder meu tempo em falar em doenças venéreas, porque isso já tem muitas outras doenças que são sexualmente transmissíveis que as pessoas nem imaginam que aquela doença que ela teve origem ali, na forma com que ela está lidando, ou com sua sexualidade, ou com sua sensualidade, ou com seu sensualismo, ou com seu erotismo, ou com a sua erotização. Não é? Então vamos estar nesses dias conversando sobre essas diferenças. Eu estudei esses temas sob diversos aspectos. Claro que bebi muito também nos filósofos que falaram sobre isso. Não é? Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Lacan, mas existe os lugares aonde estes grandes contemporâneos nossos do estudo da alma e da mente humana também estudaram e beberam. Eu também tive a felicidade de beber também na fonte em que eles beberam. Porque uma escola iniciática, nós estudamos muita coisa. Não é? Um iniciado é um estudante da alma humana, da sexualidade, é um estudante de oráculo, é um estudante de autoconhecimento, é um estudante de sombra, é um estudante de luz. E nossa escola
ela também é uma escola iniciática. Eu levei 21 anos em escolas iniciáticas, me preparando para um dia ser uma iniciadora. Isso se completou aos 33 anos, estou com 63. De lá para cá, né, tenho 30 anos aí trabalhando, iniciando pessoas na luz do conhecimento. Então, nós vamos ter aqui uma fala muito interessante, os biotipos que existem, os biotipos sexuais. Existe aquele biotipo do fogo, que tem uma sexualidade conduzida pelo elemento fogo, o biotipo do elemento água, o biotipo do elemento terra, o biotipo do elemento ar. Qual a diferença entre esses biotipos? Existem. Então você vai poder aprender a se identificar. Olha, eu sou um biotipo água no que diz respeito à minha sexualidade, ou eu sou um biotipo fogo, como é que eu vou lidar com essa energia? Então veja quantas coisas são importantes para a gente estar mergulhando e aprofundando dentro deste tema. Não é? Não é mais tempo da sexualidade ser uma coisa falada só sobre o aspecto material. O sexo material é o sexo de atrito, não é? O atrito corpóreo produz uma excitação em todos os animais, incluindo aí o ser humano, que também é um animal. Mas o ser humano ele é além do animal. Ele tem horizontes além disso. Então ele tem a maior condição de desenvolver a sua sexualidade como uma ferramenta que ajude a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e a sua saúde física. Acho que eu fiz aqui um bom desenho de tudo que vamos conversar sobre esses dias, né? Eu gostaria de abrir esse espaço para sentir quais são as dúvidas de vocês com relação à energia sexual. Qual é o ponto que mais você gostaria de ver discutido neste curso aqui, além dos temas que eu já propus aqui e já coloquei? Você disser assim, Lu, o curso já está fechado? Não, o curso está aberto. Qual é a diferença de um curso fechado? É quando a gente já sabe a primeira palavra que vai dizer e a última que vai falar. A minha proposta aqui é fazermos um curso aberto, onde eu proponho alguns temas, né, mas que vocês também se coloquem para que a gente alcance um feliz objetivo, que é falar da forma mais ampla possível sobre a sexualidade. Então, eu convido todas as pessoas que estão presentes comigo neste curso. Quero agradecer a confiança de vocês, né? E o que eu posso prometer é que eu vou dar, como sempre, o melhor de mim. Mas até para isso, eu vou pedir a colaboração. Qual é o ponto desse curso que te chamou a atenção? O que você gostaria de ver discutido aqui? Então eu vou abrir aqui para as nossas perguntas. Vamos lá, Biel? E caso vocês... Peraí que meu microfone não foi, só um segundinho. Só ligando aqui meu microfone. O pessoal disse que você está radiante. Estou muito feliz de estar aqui com você. E eu vou dizer a vocês por quê. Primeiro, eu sempre quis trabalhar com esse tema. Não, teve uma coisa primeiro. Né? Eu tô amando estar aqui, mas eu saí agora de um encontro com meus iniciados, onde a gente cantou, onde a gente dançou, onde a gente falou de coisa séria. Falamos um pouco, inclusive, sobre esse curso, né? E para mim, um momento extremamente feliz é o momento que eu estou com meus iniciados. Então, essa alegria que vocês estão vendo é que a gente estava juntinho agora, na beira da panela, vendo a comida que a gente está fazendo para o dia de amanhã e conversando sobre temas variados, na energia de amor, na energia de entrega, não é? Absoluta. Eu estava com eles até 20 para meia-noite, aqui. Né? Aí no Brasil é 20 para as 7, Isso. Portugal 20 para as 8. Não, Portugal 20 para as 11. Para as 11? Eu não sei de onde tem tanta gente, de tantos países que assiste meu curso. Né? Mas eu estava com eles 20 minutos antes de começar o curso. A Jenny mostrava o relógio para mim, Lu. Eu digo, eu vou lá, mas deixa eu
Deixa eu beber um pouquinho aqui desse amor tão gostoso para eu poder dar um curso supimpa. E agora é a sua vez. Escreve aí. Alu, vamos discutir sobre tal coisa? Vamos discutir, vamos ver? Caso você esteja assistindo essa aula gravada, tem um espaço aqui no IMA chamado Fórum, onde você pode deixar sua pergunta, sua dúvida e colocação aí dos temas que você gostaria de ouvir. Sem dúvida. Tem já vários comentários aqui no chat, um deles sobre se há alguma questão energética que fica da traição, tanto para quem trai ali no ato sexual, mas também pro casal, né? Pro traído. Ok. Traição. Para quem trai, estou anotando aqui, ó, junto dos temas que eu botei. Para quem trai o traído. Eu vou anotar aqui depois também tudo. Vamos falar sobre isso. Vamos dar um brevezinho aqui, né? O que é a traição? Eu já encontrei em muitas situações que quem traiu tinha sido traído antes. Não traído no que diz respeito ao sexo, né? Mas que foi traído de outras formas. Muitas vezes para conquistar uma pessoa, outra se transmuta, cria personagens para que aquele ser que ela quer seduzir ou ele quer seduzir veja nele a pessoa dos seus sonhos, ou veja nela a pessoa dos seus sonhos. Porém, com o convívio, ninguém consegue manter os personagens, né? Então, a vivência vem. Entra, por exemplo, aqui nesse tema que você está trazendo, ciúme sexual. Nós vamos falar sobre isso também. Bia, 8, 10 aulas, hein? Bora, vamos ir. No método Aluga Mache. Vamos caminhando. Isso aqui que vocês estão pedindo, entra aqui também o ciúme sexual. Né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Existem muitos tipos de traição. Né? Existe, inclusive, a traição por vingança, que às vezes é consciente e às vezes é inconsciente. Vamos falar de todos os tipos de traição, mas eu quero começar falando sobre esse tipo aqui. Não é que a pessoa sente, pô, eu casei com essa pessoa, eu estou me relacionando com essa pessoa e quando eu a conheci era assim, 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 e agora está assada, 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 está tão diferente. E eu ainda me sinto presa. Então é muito comum pessoas que estão nesse quadro, né? Eu digo, você casou com um personagem e agora foi descobrir quem é a pessoa real. E muitas vezes as pessoas só conseguem se desligar desse tipo de relação através, infelizmente, de uma traição. Mas nós vamos estar abordando sobre tudo isso. Eu não estou fazendo aqui uma apologia, defendendo quem trai, nem acusando. Eu só estou dizendo que esse é um tema realmente muito profundo. Quem traiu e quem é realmente o verdadeiro traído. Não é? Então vamos discutir sobre isso. E você sabia que existe o ciúme sexual? Sabe o que é o ciúme sexual? É quando a pessoa imagina o prazer que o outro está tendo com outra pessoa que não é com ela própria. Tem gente que tem essa questão. Ela precisa desse ciúme. Às vezes a outra pessoa não tem ninguém, nunca traiu, mas existe aquela pessoa que tem aí a necessidade de ter o ciúme sexual, de temer que o outro vá ter relações sexuais com outra pessoa, e isso, de alguma forma, acelera o sentimento desta pessoa. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas a gente vai falar mais sobre isso. É só estou dando aqui um press release. Não é? Tudo bem, Gi? O que você achou? Jane está aqui me ajudando nesse curso. Ela é uma pessoa que a Lúcia precisa falar sobre isso com as pessoas, porque eu estudei muito sobre isso. Eu sou espiritualista, mas eu sou terapeuta há mais de 30 anos também. E minha gente, olha, tem muita coisa que tem a ver com a pessoa não entender o que é energia sexual e isso trazia uma série de problemas para ela. Mas está anotado aqui, ó, traição, quem trai o traído, e aí eu acrescentei aqui também o ciúme sexual para a gente poder conversar sobre isso. Perguntaram sobre a questão de traumas e a parte energética dos traumas em relação a abusos, estupros e questões sexuais do gênero.
traumas sexuais variados. Tá bom assim, família? Sim. Tá bom assim, amores da minha vida. Tinha uma música que dizia assim, meus amores da televisão. Eu vou cantar assim agora. Meus amores da internet. Traumas sexuais variados. Vamos só dar um breve release aqui hoje também no que é realmente trauma. Trauma é uma coisa que nos invade. Existe trauma positivo, existe trauma negativo, né? Trauma é aquilo que nos invade, que é forte e que a gente não dá conta. Então tem pessoas que passam por um estupro, por exemplo, e tem forças para superar, né? E tem pessoas que passam por uma cantada, chamada cantada, eu odeio esse tema, mas que passam por um assédio, por um, né, me falta a palavra agora, mas vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Por uma cantada, por um assédio, por um bullying sexual. Opa, bullying sexual. Deixa eu anotar aqui, Aluga Marche. E aquilo as invade de uma forma. Eu já atendi, assim, pessoas que passaram por estupro, pessoas que passaram por um bullying sexual, e a pessoa do estupro conseguiu passar mais à frente do que a pessoa do bullying sexual. O que a gente está dizendo aqui? Que cada ser humano é único na sua existência, meus amores, né? Então, muitas vezes o que é um trauma pesado para um é superado por outros, e muitas vezes aquilo que eu conheci uma pessoa que pegou um trauma sexual imenso, porque quando ela foi ter com o namorado disse, nossa, você é branca demais, eu pensei que você fosse mais morena. E ali ela se fechou de uma forma, é verdade, o que eu estou contando aqui é real. Isso é um trauma tão forte que essa pessoa se fechou. Então, quando a gente falou de trauma, qualquer trauma, seja ele sexual, seja ele trauma de infância, qualquer trauma, né? É preciso que a gente tenha consciência que trauma é aquilo que nos invade. Como nos invadiu? É bem individual essa questão de trauma. Essa coisa de dizer assim, ó, tal coisa vai ser igual para todo mundo em que diz respeito a traumas, a experiência, a vivência prática não confirma a teoria generalizada dos traumas. Mas já está anotado aqui, gostei, vamos falar sobre isso. Queriam saber também sobre a questão da Kundalini, do potencial da Kundalini, que você já falou um pouco sobre a criatividade, da ampliação do raciocínio, da parte criativa dessa energia sexual. Vamos estar falando sobre isso também. A Kundalini é uma parte, é um dos vetores da energia sexual. A energia sexual é muita coisa, né? A gente vai ver isso nesses nossos encontros aqui. E a Kundalini é a parte mais espiritual da energia sexual, né? Energia sexual, a gente vai entender bem aqui no nosso encontro, é diferente de atividade sexual, né? Quando uma pessoa tem uma relação sexual, ela está ali tendo uma atividade sexual. Mas a energia sexual não é só a atividade, não é só masturbação, não é só relação sexual. Sexualidade é muita coisa, a gente vai ver aqui. Eu já dei 5 temas para vocês aqui, ó. Sexualidade, sensualidade, sensualismo, erotismo e erotização. E a Kundalini, não é? É a parte mais espiritual. É a nossa capacidade de evoluirmos espiritualmente, entendeu? E a sexualidade é o que nos leva muito para as nossas sombras. Então, nós vamos conversar com Kundalini emanada e Kundalini invertida. Já anotei aqui o pedido de vocês, né? Então, a Kundalini emanada é
o que acontece com uma parte da nossa sexualidade na luz. E Kundalini invertida é o que acontece com a parte de nossa sexualidade, de nossa energia sexual, se a nossa sexualidade é sombria. Aí nós vivemos a Kundalini invertida ou a Kundalini emanada. Vamos estar falando sobre isso. Biel, que o curso está crescendo, viu? Crescendo, com certeza. O chat aqui está movimentadíssimo. Como se desvencilhar, como limpar o campo energético de relações anteriores que não foram positivas? Claro que vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de como limpar a nossa sexualidade, nossa energia sexual, da sexualidade, do sensualismo, como limpar nossa energia sexual, da sensualidade, da erotização, do erotismo, dos 5 níveis. Porque se mantemos esses 5 níveis harmônicos, limpos, vamos aprender muito sobre isso aqui. Vocês sabiam que eu desenvolvi um sabonete íntimo que ajuda muito a limpar a sexualidade? E eu tenho ele feminino e masculino, porque a sexualidade de uma pessoa é outra. Eu criei esse sabonete, eu não sei se já tem gente aí no chat que já conhece meu sabonete íntimo. Eu criei exatamente para burilar a Kundalini. E aí as pessoas começaram a usar e a trazer outros resultados que para mim foram até surpreendentes. A Lu, eu tinha candidíase, não tenho mais. A Lu, eu tinha tal coisa, tinha ressecamento vaginal, não tenho mais. Não tinha isso, tinha aquilo. Eu digo, ai, que bom. Mas, você lembra, Flávia, quando a gente criou o nosso sabonete íntimo? Tanto a Flavinha, que é a chefona do Maberu, né? Era a chefona do Maberu. A minha preocupação eram as ervas que limpavam os 5 níveis da sexualidade para que a Kundalini dos meus iniciados tivesse mais... Se limpar, se manifestar. Se manifestar. Dinâmica, né? Lembra, Flavinha, disso? Lembra? Entendeu? E aí o povo começou a trazer para mim e para Flávia as notícias. Gente, olha, e a gente foi ficando feliz. Não é? Mas vamos falar sobre tudo isso também. Ok, deixa eu anotar aqui. Limpeza kundalínica. Ok. Pô, Biel, a gente podia ensinar para o pessoal aquele toque de limpeza kundalínica. O que você acha? Acho bem interessante. Tem um toquezinho que eu vou ensinar para vocês. Entendeu? Que é bem. Já tem terapeutas meus trabalhando com isso. É o toque da limpeza kundalínica. Tá anotado. Eita, Biel. O povo quer curso, viu, Biel? Que bom. Quer mais que vem pela frente aí, meninos? Ó, Ó, gente, pelo menos mais uma dúzia de banana cada um de vocês vão mandar para mim. Porque como é que eu vou dar tanta aula aqui? Em 10 aulas nisso aqui. Então, meu curso vai ser o preço que vocês pagaram, mais uma dúzia de banana. Tá combinando? Ai, minha netinha gosta de banana da terra. queriam saber um pouquinho da parte energética de quando a pessoa fica muito tempo sem o ato sexual, seja por falta de libido ou por escolha própria mesmo. Bom, vocês estão trazendo aí 2 questões completamente diferentes, né? Existe falta de libido. Presta atenção, meninos. De libido. Estou anotando tudo que vocês estão dizendo aqui. Existe falta de libido, existe ausência de libido. Vocês sabiam disso? Né? São 2 coisas diferentes. Falta de libido é quando a pessoa, por exemplo, quer ter uma atividade sexual e lhe falta libido. E a ausência de libido é quando as programações encarnatórias não incluíram a libido no processo encarnatório. A luz existe muito, mais do que você imagina, não é? E ainda tem outra coisa de ausência de libido também. Existe muitas vezes o seguinte: o casal já está vivendo ou a pessoa, ou o casal, já está vivendo uma relação onde a libido foi transformada, isso acontece mesmo. A libido sexual foi transformada, não é? Num outro tipo de libido,
que há uma satisfação grande na relação que vem por caminhos diferentes da sexualidade. Então tem casais que vivem super bem, estão super felizes, às vezes só tem uma relação sexual por ano, 2, né? E às vezes tem pessoas mesmo que estão utilizando a sua libido para algumas tarefas como uma força extra. Isso existe também, não tem nada de negativo nem de ruim. Está utilizando essa energia da libido para realizar alguma coisa e não sente falta. Né? Por isso que tem a falta de libido, que é a pessoa que quer ter a libido e está com falta, e existe os tipos, lembra que eu falei que a gente ia falar de biotipos, né? Que tem ausência de libido. Dessa libido sexualizada, tá? Acho que eu achei o termo agora. Então, às vezes tem casais que transmutaram aquilo, entendeu? E que estão vivendo uma libido menos sexualizada e mais voltada para outros aspectos, outra interação dentro do relacionamento, não é? Que aprofunda muito o afeto, aprofunda muito a lealdade, o companheirismo, aprofunda o cheiro, aprofunda o estar junto. Vamos falar sobre tudo isso. Ah, chega, né, pessoal? Estou sentindo que vocês estão começando a abusar de mim. Diga aí, Biel, tem mais coisa? Não, né, Biel? Não, eu vou deixar anotado aqui, depois a gente vai conversando devagarinho. Mas tem bastante coisa. Não, Biel, me dá mais um aí para eu poder. Dou sim, pode deixar. Perguntaram sobre a questão da repressão da sexualidade, que pode vir desde a infância e como isso afeta energeticamente em outras áreas da vida a pessoa. Muitas áreas. A energia sexual ela é libertadora. Quando você conhece, quando você se permite a viver a energia sexual, ela é libertadora. Ela não leva à repressão, ela não leva à prisão, ela não leva à sublimação, né? A energia sexual, ela é libertadora. É ela que faz com que a gente encontre o nosso eu, não é? Um eu que existe dentro de nós, que só a nossa sexualidade tem força e condições de nos mostrar. Se a nossa essência é mais yin, essência yin yang, tema importantíssimo. Lembra, Flavinha, que eu dava na chácara? Essência yin, essência yang. Então a nossa sexualidade vai nos levando, e a essência yang não tem a ver com homem e mulher, viu, gente? Já só esclarecendo isso aqui. Então a sexualidade ela tem uma parte do eu humano que é revelado ou pela sexualidade, ou pelo sensualismo, ou pela sensualidade, ou pelo erotismo, ou pela erotização. Toda vez que a gente fala de sexualidade, gente, nós temos que considerar essas cinco manifestações, não é? Então tem uma parte do nosso eu que é a nossa sexualidade que vai nos mostrar, que é a energia sexual que vai nos mostrar, através de dessas cinco manifestações. Entendeu? Se a gente não consegue que na nossa energia sexual nos mostre a nossa essência, como ela funciona, não é? E sim, as repressões. É incrível, né? É incrível que em 2025 nós ainda estejamos falando das causas e consequências das repressões sexuais. Mas vamos falar sobre isso também. Joia. Perguntaram se na parte dos biotipos que você mencionou, você vai falar um pouco sobre o telurismo, né? Que tem pessoas que são mais... Sim, sem dúvida. É. Não só falar do telurismo, como falar da relação da sexualidade no hemisfério sul e hemisfério norte. Para a gente poder entender bastante isso. Quando eu faço minhas peregrinações, meus trabalhos com meus iniciados, eu converso muito com eles sobre isso, né? De toda essa questão telúrica,
né, que vivemos no hemisfério sul. O hemisfério sul, gente, é samba, é tango, é mambo, é rumba, é carimbó, e vai me lembrando aí, pessoal, mais bolero, né? E no hemisfério norte, você já vê que até as danças são mais diferentes, entendeu? Então nós vamos falar, sim, né, do aprendizado sexual. A gente está aqui para conhecer muita coisa, não só energia sexual. Mas como o nosso curso é sobre sexualidade, então nós vamos falar do aprendizado da sexualidade no hemisfério sul e da sexualidade no hemisfério norte. Isso é bem completo esse cursinho, viu? Show. E se você pode falar um pouco dos desequilíbrios energéticos consequentes, por exemplo, do uso excessivo da pornografia, da masturbação compulsiva e como É isso aquilo que eu afeta a falei pessoa. para vocês, que nós vamos falar das doenças sexualmente transmissíveis, né? Já tinha falado sobre isso aqui, das doenças sexualmente transmissíveis, que não são nem o HIV, nem as tão conhecidas doenças venéreas. Existe uma série, entendeu? E nós vamos conversar sobre as mais comuns e as principais, né? O que eu quero que vocês entendam é que um trabalho como esse que nós estamos começando hoje, para ele poder ser bem feito, para ele poder ser melhor realizado, é uma mão dupla aqui, não é verdade? É vocês trazendo perguntas, como vocês trouxeram sugestões de temas. Eu não estou aqui para falar de sexualidade como se fosse uma doutrina. Eu estou aqui para falar de sexualidade baseado no que eu estudei sobre esse tema, sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto energético, sobre o aspecto físico e emocional. Mas é óbvio que a presença de vocês é fundamental, não é? Por isso que eu fiz questão que vocês completassem aqui para mim o meu programa de curso. Então, se você está assistindo o nosso curso gravado e teve uma abordagem aqui que não foi colocada, que você acha importante colocar, traz isso para o fórum, traz as perguntas para o fórum. Né? O meu objetivo aqui é a gente fazer um trabalho bacana, sabe? E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. A energia sexual nos acompanha por toda a eternidade. Nós trocamos energia sexual em outras dimensões. Nós trocamos energia sexual nos intervalos de encarnação. Só que não é, naturalmente, dentro dos mesmos parâmetros de planeta Terra. São parâmetros completamente diferentes. E nós vamos falar sobre isso também. Não é? Porque a gente precisa acabar de vez com esses tabus que as religiões colocaram esse peso sobre os ombros da humanidade, e o que está acontecendo com esse peso é toda a dificuldade, todos os problemas que os adolescentes têm, todos os problemas que se vêem de se ver a sexualidade como uma coisa anormal, tabuzada, uma coisa, né, que é uma manifestação que as crianças têm a partir de 2 anos de idade. E aí como é que fica? Né? Tá bom, família. Estão gostando do nosso curso? De como será? Gostaram muito dos temas que serão abordados, se sentiram super à vontade, um sentimento de libertação Isso é de poder falar disso com fundamental. essa abertura. Isso é fundamental, meus queridos. A gente não pode negar o que a gente é, não é? Se você nega a sexualidade, nossa, você está negando a sua capacidade de criar. Você está negando a sua capacidade de colaborar com a criação para a permanência do nosso planeta. Então, está na hora da gente sair, né, jogando pedra nesses mitos de barro
que transformaram o tema sexualidade em obscuro. Nada disso. Sexualidade é luz. Conte comigo, que eu estou contando com você. Tá bom? Beijo e até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus. E como eu costumo dizer, Senhor do Bom Fim da Bahia. Tchau, queridos.